Ansiedade é uma palavra que ouvimos por todo o lado, não é? Muitas vezes descrita como o mal do século. Mas o que é que isso quer dizer na prática? É isso que vamos tentar perceber juntos, olhando para os factos por trás de um dos maiores desafios do nosso tempo. Ora bem, para termos uma ideia da dimensão disto, a ansiedade não é de todo um problema de nicho. É, como podem ver, a perturbação de saúde mental mais comum a nível mundial. Ponto. E a mais comum traduz-se neste número: 28%. Quase uma em cada 3 pessoas no mundo é afetada pela ansiedade. É um número que nos obriga a parar e a pensar, não acham? Ok, mas de onde é que isto vem? A verdade é que a resposta está bem fundo na nossa história como espécie. A ansiedade, na sua essência, é um mecanismo de sobrevivência super antigo. É aquele estado de alerta, sabem? O que preparava os nossos antepassados para lutar ou fugir de um predador. Era literalmente o que os mantinha vivos. No entanto, para percebermos a ansiedade de hoje em dia, é super importante distinguirmos uma coisa. Ansiedade e medo parecem a mesma coisa, muitas vezes usamos as palavras como sinónimos, mas não são. E esta comparação ilustra a diferença na perfeição. O medo, o medo é o que se sente quando o leão está mesmo ali, à nossa frente. É uma ameaça real, imediata. A ansiedade, por outro lado, é a preocupação de que o leão possa estar lá, à espreita, quando voltarmos ao mesmo sítio amanhã. O medo é sobre o agora. A ansiedade é sobre o e se. É aqui que tudo muda. Então, como é que isto se sente na pele? Porque a ansiedade não é só uma ideia na nossa cabeça, pois não? É uma experiência que toma conta do corpo e da mente, e os sinais são bem claros. A nível físico, o corpo reage como se estivesse perante um perigo de morte. O coração começa a bater mais depressa, parece que falta o ar, os músculos ficam tensos. Basicamente, o nosso corpo está a preparar-se para uma luta ou para uma fuga. Só que, no nosso mundo de reuniões e trânsito, essa luta raramente acontece. E a nível emocional, bem, o impacto é enorme. Pode começar com aquele nervosismo miudinho, um medo difuso, mas pode evoluir para algo que nos leva a evitar situações novas, a fecharmos-nos e, nos casos mais sérios, a sentir uma perda de esperança. E claro, depois vêm os pensamentos. A nossa mente pode entrar numa espécie de loop, no ciclo vicioso de pensamentos catastróficos. Coisas como vou enlouquecer ou isto vai correr terrivelmente mal. São estes pensamentos que alimentam a bola de neve, que fazem o perigo parecer muito maior do que é. Mas a nossa relação com a ansiedade não é sempre a mesma. Muda, evolui connosco ao longo da vida, desde que somos bebés até à idade adulta. E esta linha do tempo mostra bem essa evolução na nossa forma de entender a ansiedade. Reparem, na Grécia Antiga, Hipócrates viu o medo nas crianças quase como uma doença. Já no século XIX, a psiquiatria falava em vulnerabilidade. E hoje percebemos que é uma dança complexa entre a nossa biologia, a nossa psicologia e aquilo que nos acontece na vida. E o mais curioso é que sentir ansiedade é uma parte perfeitamente normal do nosso desenvolvimento. Este quadro mostra como os focos dos nossos medos mudam à medida que vamos crescendo. Quando somos bebés, o grande medo é a separação dos pais. Mas depois, na adolescência, a preocupação já é outra. É a aceitação pelos nossos pares, o medo de ser julgado. Cada fase da vida traz os seus próprios medos. Isto leva-nos, claro, à pergunta de US$ 1 milhão. Se sentir ansiedade é normal, então quando é que a coisa passa a ser um problema? Onde é que está a linha que separa uma emoção útil de uma perturbação que nos paralisa? A resposta está aqui, naquilo que os psicólogos chamam de distorção cognitiva. A linha é ultrapassada quando a nossa mente começa a fazer duas coisas ao mesmo tempo. Por um lado, exagera o perigo de uma situação e, por outro, subestima completamente a nossa capacidade de lidar com ela. De repente, um problema normal transforma-se num monstro gigante e nós sentimos-nos minúsculos e incapazes de o enfrentar. Uma das manifestações mais assustadoras disto é o ataque de pânico. É uma onda súbita, avassaladora de medo intenso. Os sintomas físicos são tão fortes, o coração a mil, a falta de ar, a dor no peito, que a pessoa muitas vezes acredita genuinamente que está a ter um ataque cardíaco ou a morrer. É a prova de quão real a ansiedade se pode sentir no nosso corpo. E depois temos a perturbação de ansiedade generalizada. Aqui não é tanto um pico súbito de pânico, é mais como um ruído de fundo constante. É uma preocupação excessiva, persistente sobre tudo e mais alguma coisa. A escola, a saúde, a família. E esta preocupação constante acaba por levar a um esgotamento total, físico e mental. E tudo isto deixa-nos com uma pergunta final, que é talvez a mais importante de todas. O nosso cérebro, no fundo, ainda está programado para a idade da pedra, para reagir a ameaças físicas, a predadores. Então, como é que podemos adaptar este sistema de alarme tão antigo a um mundo moderno, onde as ameaças são e-mails, prazos e pressões sociais?
Talvez a resposta a esta pergunta seja a chave para realmente compreendermos e lidarmos com este mal do século.